Como diria Eminem, guess who's back, back again. Eu tô falando da Liga dos Campeões e ela está de volta. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Começamos! Meus amigos, teremos um grande jogo no Emirates Stadium entre Arsenal e Real Madrid. O Arsenal com um grande desafio pela frente e com a ausência de um camisa 9, já tem a Premier League como segundo plano, porque o título do Liverpool é questão de tempo, são questões de rodadas, a não ser que o Liverpool vire o Ibis e o Arsenal vire o Real Madrid, que nem tá tão bom assim. Esse título vai mudar alguma coisa e é bem improvável que isso aconteça. 99% de chance, na verdade 100%, o Liverpool já é o campeão. Falando do Arsenal que recebe o Real Madrid, eu acho que é porque o Arsenal mira com a vitória aqui, porque vai enfrentar um Real Madrid com a ausência de alguns jogadores. Por exemplo, o Mendy não tá na lateral, vou até puxar aqui as ausências do Real Madrid no celular. O Mendy, ele não vai jogar. O Dani Ceballos está fora, o Tchouaméni está suspenso, o Carvajal, o Militão, essas lesões mais antigas que a gente conhece. O grande ponto é real que o Real Madrid venha com Fran Garcia e o Saka tá de volta. Então o Saka em cima do Fran Garcia, ele tem a obrigação de fazer uma boa partida. Mas outra coisa, a zaga Rudiger e Asensio vem jogando muito bem e marcarão o centroavante Mikel Merino, que é um meio de campo. Então provavelmente o jogo do Arsenal não vai ser muito na área, porque tem um central, um meio de campo na área. Então não faz sentido jogar para esse cara que tá fora de posição. Então é provável que o jogo seja muito nas pontas, com finalizações também de fora da área com o Odegaard, com o Rice. Então vai ser um jogo bem condicionado, bem diferente do Arsenal. E uma grande falta, um grande problema é a zaga Saliba e Gabriel te passam um respeito absurdo, como se não a melhor, talvez uma das melhores zagas do mundo. Mas o que você acha da zaga Saliba e Kiwior? Não dá, né? O Gabriel Magalhães, ele vai passar por uma cirurgia, tá fora por lesão, da mesma forma que o Gabriel Jesus, da mesma forma que o Kai Havertz, que o Tomiyasu, que o Calafiori e o Sterling suspenso. Os outros todos que eu falei estão por lesão e o Sterling suspenso. Então, olhando pro lado do Real Madrid, eles estão com a ausência de um lateral importante, que é o Mendy, e o Saka vai jogar contra o Fran Garcia, que não é mau jogador, só que o Saka é muito bom e vai ser muito difícil do Fran segurar ele. E do outro lado o Real Madrid vai ter Bellingham e Mbappé centralizados jogando contra uma zaga com Kiwior, que mal joga na Premier League e agora vai ser titular na Liga dos Campeões. Ainda assim, o quarteto do Real Madrid está em campo, Vinícius Júnior, Rodrigo atrás, Modric e Camavinga. O Tchouaméni não joga, acho importante isso, porque vai faltar um primeiro volante para o Madrid ali e vai ser complicado de marcar. Então tá um jogo que o Arsenal mira a vitória, apesar de ter problemas, e o Real Madrid, se sair com um empate do Emirates Stadium, é sensacional para a partida de volta, talvez recupere alguém. Meu palpite, 1-1 essa partida. O Real Madrid não tem tantos desfalques do meio para frente, mas a fase não é boa, não vem jogando tão bem. Eu acho que pode usar o Endrick num segundo tempo como uma alternativa, mas o Ancelotti adora o Endrick. Então meu palpite é pelo menos 1-1 nesse primeiro jogo. Claro que teremos o jogo da volta, que eu farei a prévia dos jogos da volta. Também vou falar um pouco de como foi os jogos da ida. Falando também de Bayern de Munique e de Inter de Milão, puta jogo, pelo amor de Deus, que jogaço, cara. Não é o jogo mais vistoso, futebol jogado, mas a nível de enfrentamento talvez seja o jogo que melhor tenha de equilíbrio entre as duas equipes. A gente olha um Bayern a poucos passos do título alemão, recuperando a coroa do futebol alemão depois do título do Leverkusen ano passado. O título ainda não está garantido, mas é muito próximo para o Bayern de Munique, até porque tem menos partidas a disputar. E do lado da Inter de Milão, que vive e está na briga pelos 3 títulos ainda italianos. Copa, Liga e Liga dos Campeões. E vem com aquele time fortíssimo, muito bem defensivamente, 3 zagueiros, 5 meio de campo, 2 atacantes. Além disso tem o Bayern de Munique, que tem a ausência do Manuel Neuer, quem está jogando recentemente é o Urbig. É uma zaga bem fraca no meu ponto de vista. Lainer, Dyer, Kim e Stanisic é muito fraco. Eu não gosto dessa zaga, por isso meu palpite é que a Inter de Milão ganhe essa partida, mesmo sendo na Alemanha. Eu acho que a Inter de Milão leva, apesar do ataque do Bayern de Munique ter Gnabry, Olise, Sané, principalmente o Harry Kane, e um meio de campo bom com Kimmich e com Goretzka, mas eu acho a zaga muito fraca do Bayern de Munique. E apesar disso, a Inter joga com 5 meio de campo, né? 2 alas e 3 meio de campo, mas são uma linha de 5 e mais 2. Eles vão ganhar o jogo no meio de campo contra 2 meio-campistas do Bayern.
e os outros 3 mais pra frente, eles são jogadores de frente. Então, pra mim, a Inter ganha com superioridade numérica esse jogo, e o trio Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella é muito forte junto com o ataque Thuram e Lautaro Martinez. As ausências do Bayern de Munique são jogadores importantíssimos como Alphonso Davies, Musiala, Manuel Neuer, o Ito é um jogador que entra com constância, faz parte desse elenco, o Pamecano é titular desse time, o Coman é titular desse time, tem algumas dúvidas como o Rafael Guerreiro e também como o Pavlovic, então é um Bayern muito desfalcado. E olhando no lado da Inter de Milão, tem a ausência do Dumfries, tem a ausência do Taremi, do Zielinski, do Carbone, do Aslani e a dúvida do Bastoni, que é um jogador importante, mas ainda assim a zaga da Inter continua forte, e o Dumfries é uma ausência bem sentida, mas o Darmian também é um lateral ok, faz o papel dele, e tirando isso, a Inter de Milão vem forte. E eu acho que o meu palpite é uma semi entre Barcelona e Inter de Milão, que por sinal vai ser um baita jogo, reedição do que foi aquele Mourinho e Guardiola, obviamente com 2 times muito inferiores agora, mas vai ser um baita de um jogo, e eu tô bem ansioso. Eu acho que a Inter passa, até com... tem um equilíbrio entre as equipes, mas no momento o Bayern chega com uma defesa muito fraca e muito frágil contra uma Inter de Milão que costuma, quando tá bem, destruir os seus adversários. E eu acho que um resultado bom para a Inter de Milão na Alemanha seria meio caminho andado e a classificação na mão da equipe italiana. Indo para os jogos da quarta-feira, Barcelona e Borussia Dortmund, jogo esse que o Barcelona tem amplo favoritismo, vai estrear em Montjuic, o jogo da ida será em Montjuic, e a previsão e a obrigação do Barcelona é fazer um jogo bom com vantagens de gol dentro de casa. Porque ano passado, quando o Borussia Dortmund se classificou em cima do Paris Saint-Germain, eu vou até puxar isso aqui, ele se classificou em cima do Paris Saint-Germain, foi na sua casa que ele reverteu um resultado, que ele fez um bom resultado, e não é fácil enfrentar o Borussia lá. Não é nada fácil, então vai ter um trabalho dificílimo o Barcelona, e é melhor que faça o resultado em casa para não ter que lidar com o Borussia Dortmund fora de casa. É um Borussia frágil? Sim. É um Borussia num ano ruim? Sim. Só que quando chega lá no Westfalenstadion, ou no Signal Iduna Park, como era antigamente, é difícil de ganhar dos caras, apesar do momento ruim. Eles deram calor no Real Madrid na final da Liga dos Campeões. É um time que sempre tá chegando, mas a gente tá falando do Barcelona, que é o melhor ataque da Europa. É Rafinha, é Lewandowski, é Yamal, é Olmo, é no banco um Ferran, é um meio campo com opções tanto titular quanto banco. É um Barcelona que no meu palpite é finalista dessa Liga dos Campeões, e eu quero ver como o Rafinha volta, tendo constância num jogo grande, porque ele ficou no banco alguns jogos pós-data FIFA, porrada neles, e eu quero ver como ele vai voltar e se ele se destaca como se destacou anteriormente no outro mata-mata contra o Benfica, tá? Contra o Benfica. E meu palpite é Barcelona ganhar dentro de casa por uns 2-0, 3-1, 2 gols de diferença, e depois vai a Dortmund, na minha opinião, sela a sua classificação. Agora falaremos do primeiro campeão das 5 grandes ligas, do Paris Saint-Germain, enfrentando o Aston Villa, jogo esse que será o primeiro à ida no Parque dos Príncipes. Eu vejo o Paris Saint-Germain como amplo favorito, ainda mais por quem passou do Liverpool, vai jogar contra o Aston Villa, que não é bobo, não tem mais bobo do futebol, e o Aston Villa também não é um desses. Se a gente pegar os destaques da equipe inglesa, é um time com ótimos jogadores. Por exemplo, vou pegar aqui a escalação. Calma, um minutinho. Emiliano Martínez, muito bom goleiro, talvez o melhor do mundo atualmente. Pau Torres, um bom zagueiro com experiência no Villarreal. Tem o Madsen, que é o lateral muito rápido. É uma zaga ok. Se você for partir para o meio campo, você tem jogadores como o Onaná, que é um primeiro volante que eu gosto, o Maguin, que é um meio campo motorzinho, tem o Camara, que é um bom jogador, tem o Tielemans, que é um bom jogador. Vai pro ataque, você tem Marcus Rashford, que saiu do United numa fase horrorosa, chegou no Aston Villa repaginado, mudado, jogando muito bem. Você tem o Marco Asensio, que tá fazendo grande temporada desde que chegou no Aston Villa, saindo do próprio Paris Saint-Germain, fazendo uma baita temporada na equipe de Birmingham, na equipe inglesa, o Aston Villa. Tem o Malen e tem o Ollie Watkins, treinado por um treinador cascudíssimo, ex-treinador do Paris Saint-Germain, que é o Unai Emery. Então eu vejo esse Aston Villa que não vai ser tão difícil quanto o Liverpool, talvez. Porque o Liverpool chegou contra o Paris Saint-Germain sem perna. Foi muito difícil do Paris passar. Foram dois jogaços. Mas para mim o Paris Saint-Germain vai ter um trabalho muito difícil. E a chance de conseguir uma tranquilidade nesse mata-mata é conseguindo já fazer o resultado em casa. Talvez ganhar
já é ótimo, mas com 2 gols de diferença para cima já é maravilhoso para o Paris Saint-Germain, que se sagrou campeão na vitória contra o Angers no último fim de semana. Angers, eu não sou francês, não tenho obrigação de saber. E esse Paris é uma equipe muito forte, de jovens que jogam coletivamente. Eu gosto muito desse time. E o meu palpite é a classificação do Paris Saint-Germain. Semana que vem voltaremos repercutindo. Voltaremos com o Champions. Essa semana já tem muito vídeo. E esse vídeo é um vídeo extra. Semana que vem voltaremos com a Liga dos Campeões, repercutindo os jogos de ida, prevendo e analisando os jogos da volta. Analisando, na verdade, da volta não tem como analisar porque não aconteceram ainda. Mas é isso, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like. Um abraço pra você. Valeu!